Olá, gostaria de pensar com você hoje um pouco a respeito da necessidade em nós depositarmos a nossa confiança no Senhor e sabermos de que há batalhas que são nossas, mas há batalhas que são do Senhor. Há lutas que são nossas, mas há lutas que são do Senhor. E as batalhas e as lutas que são do Senhor, elas, por via de consequência, só podem ser vencidas pelo Senhor. Não adianta nós batalharmos, nós lutarmos, porque nós não seremos vencedores. Eu quero compartilhar com você um texto, a palavra de Deus está registrada em 2 Crônicas, capítulo 20, e a partir do versículo 12 até o versículo 15, é um texto maior, mas eu quero me concentrar apenas nesses versículos, que fala assim: Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: Dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aqui nós temos um momento da história em que Deus concede vitória a Josafá sobre os seus inimigos que estavam encurralados, estavam cercados pelos seus adversários, os filhos de Amon, de Moabe, os das montanhas de Seir. E Josafá coloca o povo para orar a Deus, e ele também vai orar a Deus. E na sua oração, aqui no versículo 12, ele indaga a Deus e pergunta a Deus se Deus não os julgaria. E ele reconhece que neles não havia força perante aquela grande multidão que vinha contra eles. Ele reconhecia a sua fragilidade, a fragilidade do seu exército, ele reconhecia que estava em menor número e que, por suas próprias forças, eles não conseguiriam derrotá-los. Ele reconhece aqui também sequer o que deveria fazer. Ele diz: e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Quantas vezes nós nos sentimos assim também? A adversidade é tão grande, a luta é tão grande, que nós reconhecemos que nós não temos força alguma para vencermos aquilo. E há situações em que nós sequer temos estratégia, há situações em que nós sequer sabemos o que fazer, por onde começar, quais as atitudes a serem tomadas. Deixa eu te dizer de que esse talvez seja o primeiro passo para nós sairmos dessa situação. Reconhecermos que em nós mesmos não há força. Reconhecermos que por nós mesmos nós não encontraremos um caminho que nos levará à saída para isso. Mas não basta apenas isso. Não basta reconhecermos a nossa fragilidade, não basta reconhecermos a nossa falta de estratégia, se nós não fizermos como fez o rei Josafá. E o que ele fez? Ele e todo o povo colocaram os olhos no Senhor. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Essa palavra do rei Josafá lembra a palavra do salmista que pergunta: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Em outro momento, o salmista vai dizer: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Os nossos olhos devem estar colocados naquele que tudo pode. Os nossos olhos devem estar colocados naquele
da onde virá-nos o socorro? E o nosso socorro vem do Senhor, o nosso socorro vem de Deus. O rei Josafá diz: os olhos dele, de todo o povo, estavam postos em Deus, como que esperando para ver o que Deus haveria de fazer, porque eles mesmos não sabiam o que fazer, porque eles mesmos não tinham sequer uma estratégia para colocar em prática. E a resposta de Deus não tarda em chegar, e ela chega por boca de um homem, de um profeta, sobre o qual veio o Espírito do Senhor. O nome dele está aqui no versículo 14, é Jaaziel, e a resposta do Senhor é: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Sabe por quê? Porque a peleja não é de vocês, senão de Deus. Amados, quando a peleja é nossa, a gente usa as estratégias, os recursos que nós temos à mão. Mas quando a peleja é de Deus, quando a batalha é de Deus, não tem estratégia humana, não tem recurso humano que dê jeito. Só tem uma forma: Deus, somente Deus. Se a peleja é dele, a resposta virá dele, a saída virá através dele, a vitória virá única e exclusivamente pelas mãos dele. E como é reconfortante ouvir isso. Não vos assusteis por causa dessa multidão. Eles são numerosos, eles são muitos, são grandes, mas não temais nem assusteis. Sabe por quê? Porque não são vocês quem vão lutar, porque não são vocês quem vão guerrear, pois essa luta não é de vocês, essa peleja não é de vocês, essa batalha não é de vocês, senão de Deus. E continua: amanhã descereis contra ele. E aí o Senhor vai dando orientação para eles. Na continuação do texto, nós vemos uma grande vitória do povo de Judá, liderado por Josafá, nessa batalha que é conhecida como a batalha ou a peleja de Deus. Se você não tem nenhuma estratégia, se você não sabe o que fazer, se as dificuldades são grandes demais, algo que você pode e deve fazer: coloque os seus olhos no Senhor, eleve os seus olhos para os montes, é de lá que virá o socorro. Deixe o Senhor pelejar, o Senhor peleja por vós, o Senhor peleja as batalhas que são dele. E se você quer ouvir algo mais confortante ainda, Deus nunca perdeu uma batalha, Deus nunca perdeu uma peleja. Não vai ser agora que ele vai perder a primeira. Creia no Senhor, confie no Deus da provisão, no Deus que peleja por nós, no leão da tribo de Judá, o nosso general, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é vitorioso nas batalhas, ele entra e sai das batalhas altivo, vitorioso, e tudo isso deve nos trazer conforto. Creia no Senhor, espere no Deus da nossa salvação. Que essa palavra possa trazer conforto, ânimo, renovo para a sua vida, para a sua alma. Se você está abatido, cansado, e tanto pelejar sem ver uma saída, uma solução, talvez a única solução seja você colocar os olhos no Senhor e esperar, porque dele vem a vitória, dele vem a salvação. Fique com Deus, que essa palavra possa encontrar lugar no seu coração.